apresentar. É uma competição que nós temos historicamente grandes participações, a Daiane dos Santos, a Daniela Hipólito, e nós sempre temos a Laís Souza também competindo muito bem. Acho que o solo é o aparelho em que o Brasil está mais bem servido, não é não, André? Acredito que sim, Lucas. A Daniela Hipólito foi o nosso primeiro grande resultado internacional. Ela foi vice-campeã mundial em Ghent e depois que a Daniela Hipólito voltou com esse resultado excepcional para a ginástica brasileira, veio a Daiane dos Santos com o campeonato mundial. Era uma coisa que o Brasil jamais esperava, obter um resultado tão na história da nossa ginástica. Daiane no primeiro lugar no campeonato mundial, o lugar mais alto do pódio. Aquilo foi assim, parece que abriu as portas para a ginástica brasileira evoluir cada vez mais. Depois disso veio a participação da nossa equipe nas Olimpíadas, pela primeira vez também na história da ginástica. E aí depois veio Diego Hipólito com o campeonato mundial, Diego Hipólito campeão de etapas de Copa do Mundo, Daiane campeã de etapas de Copa do Mundo, a participação do Mozia nos Jogos Olímpicos e muitos outros resultados fantásticos para o Brasil. Agora realmente considero a prova de solo a nossa melhor prova atualmente. Nós temos ginastas excelentes, a Daiane, não preciso nem falar, é fabulosa, é excepcional, é uma diferença incrível de todas as outras ginastas, a sua prova. Daniela Hipólito com uma prova fortíssima, Laís Souza e Jade Barbosa estão com solo muito difícil, provas bonitas, e sem dizer que todas estão utilizando músicas brasileiras. Então isso também ajuda muito, porque as nossas músicas são reconhecidas internacionalmente, são músicas maravilhosas, e acho que essa ideia de colocar todas as nossas ginastas trabalhando com músicas nacionais foi muito bacana e ressalta a nossa cultura internacionalmente. Bom, a Daiane dos Santos, que é a dona do duplo twist carpado, né? A gente sempre lembra que o movimento, inclusive, ganhou o nome dela, dos Santos, o movimento dos Santos. E a Daiane dos Santos que causou polêmica ao abandonar, polêmica mais ou menos, né? As pessoas estranharam um pouquinho a Daiane dos Santos ter abandonado o duplo twist esticado. E aí, queria que a André até explicasse o porquê que talvez a Daiane dos Santos não tenha ficado com esse movimento, continuado com esse movimento. Muitos acham que pode ser por causa do fim da nota 10, novo código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica. Você acha que ela fez bem ao abandonar o duplo twist esticado? Depende de cada atleta. O que você acha, André? Eu acho que foi uma boa estratégia do técnico Oleg Ostapenko. A Daiane apresentou o duplo esticado uma vez numa Copa do Mundo na Alemanha, onde ela fez o exercício perfeito e correto, ou seja, ela tem capacidade para realizar esse exercício. Mas é um exercício de um grau de dificuldade altíssimo. E a Federação Internacional diferencia um exercício de outro em apenas 1/10. Então, se a Daiane fizer o duplo twist carpado e fizer o esticado, a diferença entre um e outro na dificuldade é muito pequena. E ela tem uma chance de errar muito maior. Então, é preferível que ela faça um movimento que ela já domina do que tentar um duplo twist esticado e sofrer uma queda ou ter uma despontuação grave na execução. Bom, vamos lá, vai começar a competição, solo feminino. Sandra Maier, da Áustria, vai ser a primeira atleta a se apresentar.
Luísa Sandamaia, já na primeira sequência acrobática, sofreu a queda, ali já são menos 8 décimos na nota de execução, e as demais acrobacias apresentadas não foram com um grau de dificuldade muito alto, portanto, a sua nota de dificuldade não deve ser alta e a nota de execução também não, por causa o problema da queda, já são 8 décimos, sem dizer que durante o mortal ela teve as pernas separadas o tempo todo. E aí no replay nós vemos as acrobacias. Vejam, mortal para frente, o andada flick-flack e uma pirueta e meia. É uma acrobacia relativamente simples, onde ela não ganha muito com dificuldade. Ela que está com uma proteção, dá para perceber aí, proteção no tornozelo do pé direito, né? Provavelmente o local já está machucado, inchado, e quando ela vai apoiar com muita força, né, o pé no chão, isso pode fazer um estrago para ela. Essa foi a ginasta que nós falamos ontem que ia saltar no sacrifício, né? E ela realmente saltou e fez a prova de solo hoje. Aí com o pé machucado, realmente ela deve estar se esforçando muito. 12.700 foi a nota final dela. Não é uma nota alta não, provavelmente não vai brigar por medalha no final da competição. Agora temos a croata Tina Erceg. Já mostrou mais dificuldade do que a ginasta anterior, mas sinais visíveis de cansaço no final da sua apresentação. A Tina Erceg fez a última sequência ali, tirando forças do interior, porque ela realmente já não estava aguentando mais. Demonstrou isso na chegada. Veja aí, essa foi a primeira acrobacia, foi uma tripla pirueta. O código de pontuação agora pede que essas piruetas tenham o seu giro completado exatamente no grau de rotação exato, senão ela não é considerada, então a gente não sabe ali se os juízes vão dar ou não a dificuldade. Esses movimentos ginásticos perderam um pouco o valor no atual código de pontuação, já não tem mais os valores que tinham antes, portanto as ginastas têm que fazer mais acrobacias. E aí, olha, o duplo, ela já chegou sem força, a perna fraqueja, mas ela conseguiu se segurar e a série teve um grau de dificuldade relativamente bom. No solo também, né, Andréa? Conta a fisionomia da ginasta, se ela está com um sorriso, a expressão dela também. Isso tudo conta. Agora, a música conta muito também. A boa escolha de uma música pode ser determinante para uma medalha de ouro ou não? Não, a música não interfere, ela não ganha pontos, vamos dizer assim, na avaliação da arbitragem. 12.300, a nota da Tina Erceg, segunda colocação para ela. Nem a música, nem a coreografia, nada que dependa de uma interpretação subjetiva dos árbitros. Vamos agora com a Tiana Tkalchek.
atleta da Croácia, que vai se apresentar, vai ser a terceira atleta a se apresentar. Foi uma série relativamente fraca e, além do grau de dificuldade das acrobacias não ser alta, ela ainda sofreu a queda, teve alguns erros de execução, os saltos não foram muito altos, vai receber aí vai perder ponto em vários locais da sua apresentação. Aí no duplo mortal para frente ela chega bem agachada, meio ponto, mas o afastamento grande das pernas na posição grupada também vai perder ali 3 décimos. Aí o flick-flack sem as mãos, uma sequência simples e ela sofre a queda, pisa fora da linha que demarca a área do tablado. Os saltos de dança, as pernas não têm um alinhamento correto. Então é uma ginasta que fez uma prova fraca e com erros de execução. Aí no replay nós vemos as acrobacias, todas as acrobacias nos flick-flacks ela separa as pernas. Aí na dupla pirueta ela chega abaixo e tem as pernas cruzadas durante todo o movimento. Até agora a nota mais alta foi 12.700 da Sandra Mayer da Áustria. Ficamos aguardando a nota da Tiana Tkalček. Foi a terceira atleta a se apresentar. São 8 atletas por cada aparelho. E a organização dessa etapa da Eslovênia da Copa do Mundo de Ginástica colocando justamente as principais atletas para competir no final, né? Inclusive a Jana Sikulova, que vai competir no final. A última atleta vai ser a Stefani Pisimpiko, da Grécia, que foi a terceira colocada na classificatória. A Sikulova foi a segunda colocada na classificatória, também fica mais para o final. Daqui a pouquinho teremos a divulgação da nota da Tiana Tkalček. As pessoas gostam muito de saber também se a coreografia conta ponto, se a expressão da ginasta conta ponto. Existe um quesito chamado expressão artística, estilo pessoal da atleta, mas isso tudo vale no máximo 3 décimos e não é muita coisa, no final não faz muita diferença. 11.550, nota baixa também para a croata. Ela fica até aqui na terceira colocação. Agora teremos Laura Gombas, da Hungria, que foi a primeira colocada na classificatória com a nota de 13.900.
Agora uma prova já mais difícil. Apresentou um duplo twist grupado na entrada. A segunda acrobacia foi um duplo mortal carpado. Fez dupla e meia bate mortal para frente. O nível das acrobacias já foi melhor e a técnica também apresentada já foi melhor. As rondadas e flick-flacks mais longos, mais alongados. Isso mostra uma técnica mais apurada. Aí o duplo twist grupado teve uma boa altura, a aterrissagem foi boa também, teve um pequeno passo ali, mas uma falha pequena. Aí a rondada flick-flack, a dupla pirueta e meia bate mortal para frente, já é uma sequência de 2 mortais já mais elaborada. A coreografia não teve nenhum problema, teve expressividade. Então a prova num todo foi a melhor apresentada até agora. Ela que foi a primeira colocada na classificatória da sexta-feira, né? Neste aparelho, está mostrando aí por que foi considerada a melhor na classificatória. A nota dela na classificatória foi de 13.900 e ela aumentou a nota dela 14.050. Primeira colocação para Laura Gombas, da Hungria. Primeira posição até aqui. Atleta da casa dela, Shahin, da Eslovênia. Tem faixa para ela e tudo, né? Vamos para a apresentação dela. É ela que criou aquela polêmica ali na prova de trave. Foi uma prova correta, mas ela fez menos dificuldade do que a Laura. Então a nota de dificuldade da Laura deve ser maior. Ela fez menos dificuldade nas acrobacias, como os movimentos ginásticos agora no código de pontuação também caíram de valor. Pode ter uma diferença aí. Essa foi a primeira acrobacia que ela fez, o duplo mortal carpado. Foi normal, não teve nenhum erro grave. Aí ela fez a pirueta e meia, a reversão mortal para frente estendido. Aí já é uma acrobacia mais simples. O momento que ela faz seria um triplo giro, mas ela não completou. Ela fez 2,5. E aí ela faz a rondada, o flick-flack e a dupla pirueta e meia, que foi a última acrobacia que ela realizou. Então, realmente deixou a desejar para a Laura em termos de dificuldade. E a nota dela, 13.650, ela fica na segunda colocação até aqui. Primeira colocação continua com a húngara Laura Gombas, com 14.050. Agora, Jana Sikulova, uma das ginastas mais conhecidas dessa etapa da Eslovênia, atleta da República Tcheca, próxima a se apresentar.
Sikulova, outra ginasta que fez pouca dificuldade e, além da pouca dificuldade, ainda teve erros graves de execução. A primeira acrobacia dela foi o duplo mortal grupado. Ela teve passinhos na aterrissagem, saiu um pouco da direção também. Olha aí, na chegada do duplo, ela chega, ali ela tem uns passinhos, sofreu a queda. Essa é a outra acrobacia que ela realizou, bem simples. Ó, uma pirueta para frente, um mortalzinho grupado para frente simples. Ainda com pouca altura também. Quer dizer, as dificuldades não impressionam. Uma dupla pirueta e meia, onde ela sofre a queda, escorregou feio, uma queda feia na última sequência da prova, não chegou a se machucar, graças a Deus, mas perdeu aí 8 décimos e ainda teve os erros de execução da acrobacia. A nota vai ser baixa. Dá para ver na fisionomia dela que ela não gostou nem um pouco da apresentação dela, né? Yana Sikulova, que é uma atleta muito versátil, foi medalha de prata no Campeonato Europeu nas barras assimétricas, a Sikulova, e está dando um pouquinho de trabalho agora para as árbitras, né, desse aparelho para definir a nota final dela. A gente, quando fala em solo, a gente sempre lembra da Catarina Ponor também, né, a romena, que é sempre uma grande rival da Daiane dos Santos nessas competições de solo, tanto na Copa do Mundo de Ginástica, Olimpíada, Mundial, né, Andréia? A Catarina Ponor foi a campeã olímpica, depois ela participou de uma etapa da Copa do Mundo muito mal, foi um vexame que a Ponor deu nessa Copa do Mundo, ela estava totalmente fora do peso, fez acrobacias muito fracas, ninguém entendeu por que a Ponor participou daquela Copa do Mundo naquele estágio, já que ela tinha sido a campeã olímpica. 12.700, terceira colocação para Yana Sikulova, que está chorando, né? Dá para perceber aí lágrimas nos olhos da Yana Sikulova. Próximo atleta a se apresentar vai ser a Adela Pavlukova, da República Tcheca. Penúltima atleta a se apresentar no solo. Não entendi, a música parou antes dela terminar a última sequência. A ginasta tem que terminar exatamente junto com a música, algum problema, não sei o que houve ali. Porque a música parou antes dela terminar, né? A apresentação, e bem antes. O problema pode ser no CD também, enfim. Pode ser. Se for um problema da organização, a ginasta não perde pontos. Agora, se for um problema com o CD, um problema que tenha sido causado pela ginasta, aí ela vai perder pontos sim por ter terminado fora da música. E aí eu não sei o que houve ali. Realmente algum problema no áudio, talvez. Falar em problema na música, lembra, Andréia, da música Brasileirinho, que acabou com o contato da Daiane dos Santos no solo, acabou dando problema no aparelho de som, o CD parou de tocar a música, todo mundo continuou com a Daiane assim mesmo, sem música, né?
O pessoal continua aplaudindo, a Daiane continua séria, optou por não parar e disseram que estavam pulando tanto no Ibirapuera que o CD pulou Exatamente. também. O CD acabou pulando e ela terminou sem música, né, a Daiane dos Santos, mas mesmo assim ela finalizou a apresentação dela. E essa então foi mais uma ginasta que deixou também a desejar na parte acrobática. A parte acrobática agora, o código de pontuação está exigindo muita dificuldade. Então entrou aí para fazer piruetinha, mortal simples para frente, não vai ganhar nota alta, não tem jeito. E a parte ginástica, que salvava muitas atletas, que eram os saltos com afastamento de perna, os giros, as piruetas de balé, essa parte coreografada que muita ginasta usava, já não está valendo tantos pontos. 12.500, quinta colocação para Adela Pavukova, da República Tcheca, a última atleta a se apresentar, Stefani Bzimpikov, da Grécia, que ganhou a medalha de ouro na trave de equilíbrio, né? Tenta a segunda medalha de ouro dela nesse segundo dia de competição.